Então vamos lá. Olha só, quando você está lá na hora da segunda fase do AB, o que você faz em primeiro lugar? E aí eu já vou responder uma pergunta, uma dúvida que muita gente tem. Começa fazendo a peça ou começa fazendo as questões? Eu tenho que dizer que não tem uma resposta 100% absoluta para essa pergunta. Eu, particularmente, prefiro fazer de uma forma. Eu fiz assim dessa forma durante a minha prova e eu indico para os meus alunos como que essa mesma forma, tá? Essa mesma maneira. Então, a minha sugestão para você é: comece pela peça. Comece pela peça. E aí, depois você vai para as questões. Por que fazer isso? A gente sabe que a peça ela tem um grau de dificuldade mais elevado do que as questões, porque tem toda uma questão de uma estrutura que você tem que fazer. Então, sim, a peça é mais difícil que as questões? Sim, isso é fato. Você vai gastar mais tempo com a peça? Sim, isso também é fato. Muito normal você gastar aí 3 horas para a peça e 2 horas para as questões. Nada de errado, está dentro da normalidade. Então, se você, quando você vai fazer a peça, se você já começa a misturar com questão, faz uma questão e faz um pouco da peça, isso vai acabar virando uma bagunça. E outra coisa, se você decide começar pelas questões, eu garanto que você não vai conter a sua curiosidade e você vai querer dar uma olhada na peça. Quando você estiver respondendo as questões, você vai estar respondendo as questões pensando na peça. Sua cabeça vai estar lá na peça. Então a minha sugestão é: faça pelo menos o esqueleto da sua peça, o seu rascunho, que eu já ensinei como fazer várias vezes. Depois que você terminou de fazer ele, se você tiver com muita curiosidade para saber as questões, dá uma lida nas questões. Mas antes de pelo menos fazer o seu rascunho, a sua estrutura, nem leia as questões. Porque senão acontece o mesmo problema de você começar pelas questões. Olha só, vamos supor que você começou pela peça, aí você leu a peça, você já está pensando nas teses, só que aí você fala: não, vou dar uma lida aqui nas questões. Uma questãozinha vai ficar na sua cabeça ali, e você não vai conseguir ter a concentração suficiente na peça para ter foco total nela. Então, na minha opinião, você deve começar pela peça, faz o rascunho, a sua estrutura da peça, e só depois leia as questões. E só vai responder ela também depois que você finalizar a resposta da peça. Mas faça os seus testes, responda aí nos seus simulados, tenta fazer de uma forma, tenta fazer de outra, tá bom?